Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos. Que alegria ver vocês aqui no chat, de norte a sul, não só do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Boa noite a todos, a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook do Kardec Houston, pelo nosso canal do YouTube, pelo Sistema Deus Conosco e pelo Seara de Luz, e mais 6 canais que gentilmente se interessaram em transmitir a nossa live. É uma alegria para nós. Boa noite, amigos do Sunrise, amigos de Austin, de Dallas, do interior do Texas, amigos da Louisiana, de todos os Estados Unidos, Austrália, Espanha, amigos do Catar, do outro lado do mundo, amigos do Brasil de norte a sul, Maceió, Belém, até Lajeado, no Rio Grande do Sul, que eu já estou vendo aqui a minha amiga Nelise, linda, passando por Brasília, amigos do Rio de Janeiro, boa noite, Marlene Taques, conosco também, querida, amigos de Jales, São Paulo, abraço a todos vocês, vamos botar vocês todos do chat aqui na tela, em 1 minuto. É um prazer estarmos juntos, um forte abraço. Nos apresentando, para quem não conhece, eu sou Fernanda Wanskovski, que estou representando aqui o Kardec Houston nessa tarefa, e os nossos convidados de hoje são os nossos amigos queridos, companheiros de jornada e de trabalho, Geraldo Campetti e Elaine Cap. Vamos apresentar o Geraldo, ele é palestrante espírita, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pelas áreas de comunicações, comercial, reformador, revista, memória e documentação, que inclui a Biblioteca de Obras Raras, uma maravilha, vocês precisam conhecer, o museu, a editora, apresentador da FEB TV dos programas Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, programa diário de oração, e o Espiritismo Ontem e Hoje, às quintas-feiras, às 19 horas, autor de vários livros, ou seja, ele não está ocupado, né? Em destaque, A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, o Espiritismo de A a Z, Biblioteca Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas, Índice da Revista Espírita e outros. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Elaine. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês do Kardec Houston. Muito obrigado pela gentileza do convite nesta sexta-feira de noite, né? Tão bom podermos conversar sobre esse tema tão relevante. Agradeço a presença de todos que estão aí já chegando, se cumprimentando. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela companhia. Nós é que agradecemos. E agora vamos apresentar a nossa irmã querida Elaine Cap. Ela está em Santa Catarina, é palestrante, apresentadora do programa diário da FEB Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, trabalhadora do Centro Espírita Boa Nova, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, onde ela mora, VP da área de União e Unificação da Sexta URI, da Federação Espírita Catarinense, coordenadora da Comissão do Evangelho Rede Vivo, uma beleza, vocês precisam conhecer, também da Federação Espírita Catarinense, facilitadora de estudos do Evangelho Rede Vivo,
da Federação Espírita Catarinense, da Federação Espírita Brasileira e do SESF, Centro Espírita Sem Fronteiras, onde trabalhamos juntos nós três. Boa noite, Elaine, bem-vinda, querida. Boa noite, queridos. Já começo com os meus cachorrinhos. Bem agora resolveram latir. Que alegria estar aqui com vocês, falando sobre desafios para a jornada de regeneração. Satisfação imensa estar aqui com esses amigos queridos, o Geraldo e a Fernanda, e com cada um que está chegando aí, dando seu boa noite pelo chat, muitos que a gente conhece e que a gente sabe que vão participar ativamente dessa nossa roda de conversas, o que é muito, muito bom. Corações entrelaçados, né, Fernanda? Isso mesmo, querida. Que vocês sejam bem-vindos, vocês sabem o quanto vocês são queridos. Muito obrigada. Ainda por cima, porque aí no Brasil já são 2 horas mais tarde e depois de um dia de trabalho, a gente realmente ama a presença de vocês. E para preparar ainda mais os nossos corações e o nosso ambiente, nós vamos pedir para a nossa querida Elaine começar com uma prece. Elaine, vamos te acompanhar em pensamento, principalmente em sentimento. Obrigada. Muito bem. Gostaria que todos vocês estejam em condições ou não de fechar os olhos, que possam silenciar um pouco mais a mente, o coração, sintonizar com todos esses outros corações que se unem aos nossos nesses instantes para buscarmos fortalecimento espiritual, para buscarmos forças maiores para a vida, para as provas que estamos vivenciando, para buscarmos em Jesus a orientação segura, que possamos sentir o amparo que se faz sobre cada um de nós, alcançando nossa intimidade, tocando nosso coração, impulsionando-nos a melhor viver. E que possamos colaborar no meio onde nós nos encontramos agora, permitindo que esse amor alcance outros corações também, em sintonia com os nossos, e que possamos fazer deste momento um momento de luz, de renovação. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, Elaine. A doçura da sua voz já nos envolve nessa paz e nessa luz. A gente sempre fala isso. Os nossos convidados, queridos, gostam de saber de onde vocês estão participando. Então, entrem aí no chat, a sua presença, seu carinho e de onde vocês estão, de onde está vindo o seu abraço. Nós queríamos começar com 2 questionamentos. São 2 perguntas que vão direcionar esse momento aqui. Como nós estamos indo nesse processo de progresso espiritual durante esse período tão delicado que nós estamos atravessando, tão complexo, individualmente e como humanidade, um momento tão importante de regeneração do nosso planeta. O que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades de crescimento diárias, que são muitas vezes vistos como desafios? O que nós estamos fazendo com os nossos recursos para enfrentar esses desafios? Os nossos talentos, como a parábola, as nossas habilidades. Nós estamos usando, nós estamos guardando, nós estamos compartilhando. Então, nós aprendemos pelo Livro dos Espíritos que as perguntas trazem, às vezes, mais reflexão do que as próprias respostas. Então, iniciamos nesse checkpoint aqui para a autoanálise. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, que fala sobre a missão dos espíritas, a mensagem de Erasto nos traz uma mensagem, uma mensagem magnífica, se referindo à transição planetária, que ele fala de tempestade, incluindo a seguinte pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Então, nesse bate-papo, queridos,
Geraldo, Elaine, Isabela, Deise, Jonas, Marlene, todos vocês aqui no chat. Nesse bate-papo, nós vamos propor uma discussão para reflexão, para essa autoanálise, não só como espíritas, mas como cristãos, como pessoas que estamos todos em busca desse crescimento, desse progresso. Então, vou colocar uma pergunta aqui: existe algum termômetro para nós sabermos como nós estamos indo? Então, deixo a pergunta para vocês iniciarem, queridos. Vamos começar com as damas? Como é que é? Pode ser. Queridos, analisando essa tua pergunta, não é, Fernanda? E você faz esse resgate do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? A gente começa a pensar que Deus, né, é todo amor, e Ele não nos deixaria em condições de sucumbirmos por engano, pela nossa incompreensão. Pelo contrário, Ele nos criou destinados ao amor, à perfeição. E para tanto, independente da nossa crença, das nossas buscas, da nossa escolha, da condição que nós estejamos vivendo, todos nós trazemos inscritos em nossa consciência as leis. E esta condição, essa oportunidade de termos em nós esse balizador, né, essa orientação segura, né, questão do Livro dos Espíritos, né, a gente está lá na parte das leis morais, que vai nos trazer todo esse entendimento das leis que nos regem, inscritas em nossa consciência, não importa se nós buscamos conhecê-la ou não, elas nos guiam, e nos guiam para essa perfeição. As leis agem sobre nós, fazendo com que a vida seja um grande balizador e nos ensine também. Quando nós estamos caminhando de uma forma muito distante daquilo para o que nós fomos criados, nós sofremos. O próprio Livro dos Espíritos vai dizer isso. O homem só é infeliz quando destas leis se afasta. E esse sofrimento, ele vai nos servir de alerta e vai nos movimentar para que possamos reconduzir o nosso passo. Então, a vida por si só, ela vai nos ensinando. E olhando as consequências das nossas atitudes, as experiências que temos, aquilo que é bom, aquilo que fez o bem ou que não fez o bem, nós vamos encontrando também em nós as respostas dos caminhos mais assertivos. Porém, amigos, aí vem o porém, nós recebemos a vinda de Jesus para nos lembrar destas leis. O seu evangelho é essa oportunidade de nós acessarmos, compreendermos essas leis. O Espiritismo ainda nos dá a chave de interpretação dos ensinamentos de Jesus para que possamos aprender ainda mais sobre essas leis, conhecer muito mais sobre elas, a fim de que não precisemos, né, a fazer com a tentativa e erro, né? Eu vou fazer dessa forma, eu vou ver se dá certo, faço daquela forma e ver se dá certo, não. Eu começo a pensar mais sobre as minhas atitudes. Eu tenho um orientador melhor que vai me fazer, então, encontrar respostas que eu tanto busco, que são aquelas que constituem a felicidade, a paz do espírito, a harmonia maior que nós tanto desejamos. Mas vou deixar que o Geraldo também nos conduza aí sobre esse balizador, né, sobre esse termômetro. Então, né, Elaine, Fernandinha, amigas, amigos queridos, primeiramente é importante a gente entender o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos atravessando um período de transição. E a gente já ouviu muito falar sobre isso, a tal, né, transição planetária. Isso significa exatamente o quê? Que nós estamos em trânsito. Nós estamos num processo de mudança. E é perfeitamente compreensível que nesse processo de mudança nós nos sintamos um tanto quanto assim, diria até desconfortáveis, incomodados,
Porque a gente precisa sair do lugar, a gente precisa ir de um ponto a outro, fazer uma travessia, porque todos estamos em trânsito. E o momento de trânsito exige de nós testemunho, porque é um momento de movimento em que muitas coisas estão acontecendo de maneira cada vez mais rápida e que a gente precisa ter um posicionamento atitudinal que vai fazer a correspondência com o que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, trazendo para nós a referência maior das virtudes que precisamos adquirir e exercitar ao longo dessa nossa trajetória. Então, o livro A Gênese, que é o 5º livro da chamada codificação kardeciana, é o Pentateuco, né? Traz para nós no seu capítulo 18, eu tenho aqui uma edição quase histórica, não é? Que é essa edição linda, olha só que bonita. Essa edição ainda com a logo antiga, né? Mas é muito bonita, letras agradáveis, enfim. E aqui tem o capítulo 18 que fala, é o último capítulo, exatamente, não é, Elaine e Fernanda, sobre são chegados os tempos. E aqui nós temos a palavra de Kardec, a orientação dos espíritos, dizendo com clareza que o período pelo qual a Terra atravessa nesse momento é um período de transição. Então nós estamos numa transição, ou seja, estamos numa caminhada de um nível para outro. Estamos dando um passo fundamental na nossa jornada evolutiva. E nesse momento de dar esse passo, nesse momento do deslocamento em que nós estamos, então, em movimento, em trânsito, nós somos, além de convidados, convocados à apresentação de testemunhos que são pessoais, que são nossos e que são intransferíveis. Há necessidade de nós demonstrarmos este próprio testemunho com a nossa vivência, com o enfrentamento dos desafios que este momento de sociedade pós-moderna, da chamada sociedade líquida, como categoriza o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, para dizer que tudo é muito passageiro, tudo é muito temporário, e os valores parecem assim invertidos, né? A gente não dá valor ao que de fato é essencial e nos deixamos confundir pelas ilusões, pelos enganos. Por isso que nós somos, além de convidados, convocados à nossa posição, à nossa manifestação, ao nosso testemunho. Por isso o termômetro que a gente tem, né, a apresentar ou a nos indicar em que sintonia nós estamos ali estabelecendo, não é? Contato e parceria, comunhão e vibrações correspondentes, é exatamente aquele ou aquela em que vai nos aproximar dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Como nós vibramos emocionalmente, psiquicamente, e como nós, pela força da vontade, Elaine, Fernanda e amigas e amigos queridos, nós nos predispomos a agir no nosso dia a dia. Isso é que vai indicar o termômetro que a gente está adotando. A nossa referência para que tenhamos a temperatura num equilíbrio, uma temperatura ideal, indubitavelmente a Elaine já fez referência, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso Senhor e o nosso Mestre, que é Jesus. Só lembrando, né, Elaine, aqui do Palavras de Luz, Fernanda, que nós tomamos no dia 4 de maio, que foi ontem, não é isso? Quando foi citada a introdução do livro A Caminho da Luz. Vale a pena a leitura desse texto, porque aqui vai dizer: Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então, nós temos nas mãos misericordiosas de Jesus, o Cristo, realmente os nossos destinos, porque também fazemos parte do mundo. Por isso o termômetro a seguir, indubitavelmente, é o amor a Deus,
o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Que lindeza, que lindo isso. Elaine, você quer comentar mais alguma coisa? Eu ficava ouvindo o Geraldo falar, e ele usou uma palavra que é tão importante, né, Odília, a Odília aí, querida, Janice, que é a vibração. Como nós vibramos, não é? Será que nós estamos elevando o nosso estado vibracional? Será que estamos buscando nos espiritualizar? E aí, quando a gente fecha as leis morais, a gente não, né? O espírito de verdade, com Allan Kardec, na construção ali da terceira parte de O Livro dos Espíritos, eles fecham justamente com essa pergunta que eu acho que é importantíssimo nós tocarmos quando falamos desse termômetro. Como eu estou? Esse autoconhecimento, que é essa necessidade de analisarmos a nós, para perceber, como o Geraldo acabou de colocar para nós, né? Como é que estão os meus sentimentos, os meus pensamentos? Como estou aproveitando esse momento? E você fez a pergunta ao público também no início, né? Santo Agostinho ali na questão 919A, ele vai nos dar uma resposta que é uma receitinha, dizendo: fazei o que eu fazia enquanto vivia na Terra, né? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se faltei a algum dever, se ninguém tivera algum motivo para se queixar de mim, né? Enfim, ele vai trazendo ali uma receitinha para a gente analisar. Que bem que eu fiz, que bem eu deixei de fazer, que oportunidade eu perdi, que mal eu fiz, como eu posso reconduzir meu passo amanhã. Veja, é algo tão simples que nós podemos fazer ao término do dia, que é analisar como esse dia se deu. Mas analisar com Jesus é analisar com esperança, não no sentido punitivo, né? Nossa, errei nisso, errei naquilo mais uma vez e a gente se deprecia. Pelo contrário, é para renovação de forças, é para enxergar que caminhos eu preciso tomar na nova oportunidade que vai me ser oferecida. O próximo dia, quando o sol se levanta dizendo: mais uma oportunidade, irmão, não é? Que rico a gente pensar nisso. Isso é muito importante, Elaine, porque o estudo do Evangelho é para ser uma, uma coisa boa, de esperança, de alegria, nunca para nos sentirmos culpados do que estamos fazendo. Isso tem que ser uma esperança mesmo, otimista, e não um sentimento que nós nos sentimos culpados por ainda estarmos em estágio inicial, porque o bebê não se sente culpado, porque ele ainda é um bebê, a criança. O adulto também não vê a criança como uma culpa, e sim... deixa eu... Espera aí. Lindo esse livro. Livro da Esperança. Lindo demais. Nessa mensagem referida à missão dos espíritos, do capítulo 20, ele se refere a esse momento como tempestade. E nos alerta, mas também nos dá bastante esperança de que tudo que nós fizermos vai acabar no amor. O amor vai realmente dominar a Terra. Então, nessa palavra tempestade, outro dia eu até fiz uma analogia sobre quando nós vamos enfrentar uma tempestade, nós temos a capa e o guarda-chuva e a bota-galocha, nós precisamos usar esses recursos para enfrentar a tempestade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece esse recurso, como vocês dois falaram, sendo esse roteiro que nos dá esses recursos. E, movendo para a segunda pergunta, eu hoje estava pensando sobre isso e eu me lembrei de muitas coisas que nós fazíamos, vocês talvez sejam muito novos para lembrar, mas nos anos 70 e nos anos 80, até nos anos 90, existiam muitas coisas que nós fazíamos que eram erradas e nós não éramos conscientes disso. Vou dar um exemplo. O médico falava com você na consulta fumando. Hoje isso parece uma coisa completamente impossível, mas isso acontecia realmente. Então,
O cigarro hoje é visto como uma coisa altamente nociva para a saúde, o médico jamais iria atender você numa consulta fumando. Então, essa pergunta que eu queria fazer, na verdade é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 632, que diz assim: "Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal?" Esse é um ponto importante para a gente checar como estão as nossas referências. Quem gostaria de começar? Eu posso? Olha, é interessante a questão, porque a gente poderia ter em algum momento dúvida quanto, né, ao caminho, a tomar a decisão se é acertado ou não, se estamos fazendo de fato o bem, e a gente poderia ter alguma dúvida quanto a isso. A orientação da espiritualidade é que toda vez quando a gente tiver alguma dúvida, e o próprio Cristo nos deixou isso claro, e o Espírito da Verdade traz aqui na resposta, né, Elaine, Fernanda, queridas estão nos acompanhando, que toda vez que a gente tiver qualquer dúvida, a gente tenta imaginar como é que seria nós recebendo aquilo que vamos pensar, vamos falar ou vamos fazer com relação ao outro, se dirigindo a nós. Não é? Como é que a gente se sentiria? Isso é um exercício de empatia. Não é necessariamente a gente se colocar no lugar do outro, porque o outro já tem o seu lugar que está ocupado. Mas é nós termos aquela atitude elegante de nos aproximar no processo da escuta, do olhar atento, da fala sensível, para a gente poder, estando bem próximo do outro, até começar, Elaine, a sentir como ele sente, a perceber a realidade conforme, né, a sua própria percepção. E isso vai nos fazer, nesse processo de empatia, agir, pensar, sentir e vibrar com muito mais inclusão, com muito mais respeito e com muito mais aceitação, sem preconceito, nem julgamento, muito menos condenação. Então é fazer aos outros o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Veja que não é fazer a nós o que a gente gostaria, não é que os outros nos fizessem. Nós fazemos aos outros. O referencial é o próximo, é o nosso semelhante, é o nosso próximo, que, como ensina Emmanuel, o próximo são todos os seres criados por Deus. Não apenas o semelhante humano, mas também os animais, né? Os vegetais, são todos nossos irmãos, como o nosso querido Francisco de Assis estende esse conceito tão maravilhoso. E aí nós vamos então ter a certeza consciencial e a tranquilidade sentimental ou emocional de que estamos no caminho certo. Porque não pairará dúvida nem moral, nem intelectual. Porque cognitivamente nós estaremos com segurança separando o certo do errado, no processo então da moralidade, digamos, intelectiva, e estaremos na atitude ética, agindo realmente conforme os preceitos do que é o bem, do que é o melhor, do que é o correto a ser realizado. Então aí está. Eu poderia me enganar eventualmente? Poderia. Mas de um modo geral, eu acho assim, Elaine, até para seus comentários, explicações, que nós já estamos no estágio em que temos condições de pensar, raciocinar e decidir, fazendo a melhor escolha ao nosso alcance, usando o nosso livre-arbítrio de uma maneira correta, porque já não somos de todo ignorantes. E mesmo sendo ignorantes,
A lei de Deus, de toda forma, já está escrita na nossa consciência, porque o nosso DNA é divino, a nossa natureza é boa. Basta a gente usar a vontade para seguir o caminho que é o normal, o natural e o caminho divino. Aí seremos felizes. Que lindo, vou pegar o gancho então do que o Geraldo falou, já que falou da empatia. Aí eu fiquei pensando na necessidade de nós, se nós fôssemos um copo cheio de água, para que eu tenha empatia, eu preciso esvaziar meu copo, gente. Para poder ouvir o outro com atenção, ter uma escuta ativa, para não julgá-lo conforme a minha perspectiva, o meu ponto de vista, a minha interpretação. E isso muda tudo, né? Mas quando a Fernanda passou essa pergunta, eu comecei a pensar assim, a resposta é, não é? Vede o que quereríeis que vos fizessem e não vos fizessem. Aqui tem uma regra áurea para que a gente possa bem se conduzir e não nos enganar. Mas vocês concordam que a gente, às vezes, está tão distraído ou iludido nas nossas próprias verdades, que a gente não analisa com essa empatia esvaziando o nosso copo, que a gente não busca entender o posicionamento do outro, a verdade do outro, não é? Então, esse exercício de nós percebermos, de fazermos para o outro o que gostaríamos que ele fizesse para nós, é um balizador imenso, quando nós, de fato, somos sinceros na realização desse ato, dessa atitude com o nosso próximo, seja falar, ouvir, agir para com ele. Mas Jesus, ele amplia ainda esse mandamento quando falava aos seus discípulos, aqueles que já buscavam compreender a sua mensagem. Ele diz, ama o teu próximo como eu vos amei. Veja como ele está colocando a si mesmo como uma referência. O seu evangelho de amor como uma referência para nós agirmos. Então, com esses dois ensinamentos, fazer ao próximo o que desejaríamos para nós, e tendo como referência Jesus, aí a gente não erra mesmo, né? Mas veja, nós somos influenciados de tanta forma nas mídias sociais, na vida, né? Seja pela nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações, naquilo que nós lemos, ouvimos, nós recebemos influência. Então, algumas vezes, diante dessas influências, nós nos tornamos cegos, né? E a gente pode acreditar que o caminho que nós estamos percorrendo é o melhor. Então, um ponto para a gente analisar também nesse sentido é a importância da interação, da vivência em sociedade. Quando nós ficamos atrelados somente àqueles que pensam como nós pensamos, que agem como nós agimos, e não vivemos em sociedade junto aos diferentes, analisando de outras perspectivas a vida, fica muito difícil de nós analisarmos a nossa conduta, não é? Agora, quando nós estamos junto do próximo e passamos a perceber as consequências das atitudes, passamos a analisar a nós mesmos e as consequências de nossas próprias atitudes, como a vida está percorrendo, nós temos mais parâmetros de análise, não é? Isso em O Livro dos Médiuns, nós vamos ler, amigos, quando trata de fascinação. Um médium pode ser fascinado, ou seja, pode ser envolvido e acreditar que está fazendo bem quando não está fazendo. Um grupo mediúnico, um grupo espírita pode ser fascinado, acreditar estar fazendo bem quando não está fazendo. Porém, quando este grupo, quando esta casa espírita, quando esse médium está junto de outros, esta união o ajudará a perceber o engodo, o engano. Então, como é importante na nossa vida nós prezarmos pela união, por conversar com outros que nos ajudam a perceber quando o nosso caminho está muito distante, mesmo que a gente não esteja se dando conta dos sinais que a vida já nos está oferecendo. O outro pode nos ajudar. Conversar, dialogar, para que juntos nós possamos perceber
aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos cultivando na nossa intimidade, que está crescendo no jardim de nós mesmos. Por isso é tão importante essa troca. E essa troca é favorecida, por exemplo, no movimento espírita, nós temos essas discussões abertamente no movimento espírita, nos ajudando reciprocamente, né? E na vida de relação também precisamos conversar com o nosso ente querido, com o nosso filho, com os nossos pais, com as gerações e aprendermos uns com os outros nessa troca. Faz tão bem, né? Mas para isso, esvaziar o copo e buscar fazer ao nosso próximo aquilo que nós desejaríamos que ele fizesse para nós. Geraldo, você quer comentar alguma coisa mais sobre isso? Estava me lembrando, Fernanda, enquanto a Elaine falava, de Nelson Rodrigues, que é um grande brasileiro, né? Escritor, romancista, ele também teatrólogo, contista, cronista, né? Ele, uma sumidade. Ele tinha umas frases bem assim contundentes. Uma delas era de que a unanimidade é burra, né? Então, isso que a Ilane falou de nós considerarmos as diferenças é muito importante. Emmanuel nos fala do respeito ao próximo, que é a chamada alteridade, o outro existe. E a assertividade é quando eu considero que o outro tem direitos que merecem ser respeitados, assim como eu tenho os meus. E é natural que cada um seja de um jeito, porque nós somos indivíduos. Nós não somos cópias. Todos nós somos originais. Aqui, por exemplo, né, a gente vê cada um do seu jeito, no seu estilo. Cada um que está participando aqui também trazendo a sua contribuição sui generis. E essa diversidade é que faz a riqueza. E na diversidade é que nós buscamos a unidade e a unificação, porque a gente vai compreender o papel tão relevante do outro na nossa vida quando a gente se abre no silêncio para escutar a voz do outro. Quando a gente tem a oportunidade de observar a experiência do próximo e ver quão rico ele é no seu viver e quantas instruções pode conosco compartilhar se para isso estivermos abertos, com o copo então vazio, porque quando a gente já vem com o copo repleto, é como se nós já soubéssemos tudo, não temos o que aprender, quando na verdade somos todos aprendizes. Então, Fernanda, Elaine, amigas e amigos, o tempo todo nós aprendemos e temos a oportunidade de compartilhar informações e conhecimentos. A gente influencia o tempo todo e todo o tempo somos também influenciados. Mas é preciso eleger as nossas companhias em sintonia com as nossas afinidades. Por isso que essa escolha é nossa. E a gente vai se sentindo bem, com bem-estar, que não é meramente físico, mas é a saúde integral, completa, incluindo a nossa integração à natureza. O próprio conceito da ecologia já se associa à saúde, já colocada pela OMS, que é tão importante nós termos esse equilíbrio de relacionamento para nos sentirmos, aqueles que contribuímos e que recebemos a contribuição, aqueles que doamos e que também, de certa maneira, recebemos, aqueles que amamos e também que somos amados. Esse é o processo, não é? É o grande desafio. E quando a gente está nessa travessia tão importante, diante de tantas crises, dificuldades e problemas, empecilhos, a gente precisa se unir, como a Elaine falou. Muito importante, nós não estamos sozinhos. Embora sejamos originais, posto que não duplicatas,
Quando a gente se associa, quando a gente se une, a gente se fortalece e a caminhada nessa travessia, Fernandinha, fica mais leve. Que lindo, Geraldo. Poxa, você falou sobre 2 palavras que eu tinha pensado também, tamanha a sintonia. Você falou sobre ecologia e interdependência. Em vários lugares, Emmanuel nos fala sobre essa interdependência, então precisamos escolher as nossas companhias para que essa associação seja do nosso proveito. E aí você tocou em ecologia. Então eu queria trazer uma pergunta aqui, que também está no Livro dos Espíritos, a pergunta 642, que diz assim: "Para assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?" Então, o quão longe nós estamos desse alinhamento entre todos os reinos, como seres do universo, como componentes, como criações de Deus, nesse alinhamento, porque a ecologia, nós mencionamos os anos 70 lá atrás, ela ainda está, o nosso respeito à terra, ao meio ambiente, parece que ainda está engatinhando. Então, mencionando essa pergunta, pessoa que diz: "Eu não faço mal a ninguém, estou aqui vivendo minha vida. Ah, eu até vou nos parques, admiro as árvores." O quão longe nós estamos, quando não ainda estamos praticando o bem, apesar de não fazer o mal. Qual dos 2 gostaria de começar, queridos? Essa é a pergunta 642 que você está fazendo, né? Sim, Então, 642. e aí a resposta da espiritualidade é: cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, ou seja, não é só não fazer o mal, não é? E aí, quando você traz aí para a questão da ecologia, a gente fica pensando, não é só não poluir, não é? Sim, Olha só, não é só não deixar, deixar de agredir a natureza dos impactos ambientais. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa renovar, a gente precisa cultivar. A gente precisa contribuir no meio, nessa escola abençoada que nos abriga, não é? Da qual a gente também responde que uso nós estamos fazendo dela, mas também a gente precisa contribuir no meio psíquico, onde nós nos encontramos, né? Nós estamos falando de regeneração, gente. Então, todos os aspectos estão relacionados. O aspecto físico, mas sobretudo o aspecto moral, que a gente está trazendo aqui, né? Agora, como que a gente vai evoluir moralmente, vibratoriamente, espiritualmente, se nós não considerarmos a nossa passagem por aqui, os instrumentos que dispomos aqui para a nossa evolução espiritual? Então, aqui entra como nós nos relacionamos com o meio ambiente, com as criaturas, com os seres que estão ao nosso redor. E para isso é muito importante que nós despertemos em consciência. A partir do momento que nós falamos sobre isso, estudamos sobre isso, você faz a educação, né? Seja ambiental, a educação de nós mesmos, no meio onde nós nos encontramos, os nossos olhos estão mais atentos para essa realidade. Se nós não falamos sobre isso, nós continuamos descartando o lixo de uma forma errada, usando em abuso dos recursos que nós temos, né? Então, esse despertar de consciência cada vez está mais disseminado, não só nas escolas, nas religiões, né? No espiritismo a gente fala muito sobre isso, acho que o Geraldo vai abordar também, mas veja que a resposta da espiritualidade está nos dizendo a fazer o bem no limite de nossas forças, o bem em todos os recursos que dispomos, no ambiente de trabalho, em casa, onde estivermos, por isso é tão desafiador. Mas então qual é o desafio? O desafio é pensar no bem. É eu entender que cada dia é oportunidade de eu cultivar esse bem dentro de mim e, portanto, ao meu redor. De eu estar atento aos meus posicionamentos, aos meus comportamentos, à forma como estou pensando, agindo, para que então eu esteja atenta ou atento àquilo que a vida me oferece de oportunidade de fazer também o bem e não ser omisso, não ser distraído, estar me cada vez
me equivocando, me adensando mais, não é, Geraldo? Contribui aí. Estava aqui prestando atenção na fala, né, Fernanda, da Elaine, e reparando, a câmera se aproxima, mais bonita a Elaine fica, né? Impressionante. Assim, é isso mesmo que você está colocando e entendendo a natureza como um ambiente que nos serve a mancheias. Se a gente reparar, nós temos em todo o meio ambiente os recursos indispensáveis necessários para atender as nossas, assim, as nossas necessidades. Não só tem para os nossos abusos. É isso que os espíritos falam. Evidentemente, quando a gente vai e abusa, né, quando não cuida, não é só não, né, não vou poluir como você estava falando, é a gente preservar, é ter aquela mentalidade de que nós estamos integrados à natureza, não é isso? É tomar todo um cuidado com uma atitude, por exemplo, que seja mais educada e consciente quanto aos aspectos ecológicos e ambientais, entendendo que o planeta é a nossa morada, o ecossistema é o nosso ambiente de vivência e convivência, que a gente precisa sim trabalhar para cultivar até em respeito e até, digamos assim, em gratidão a tudo que nós recebemos. Que é impressionante, a natureza o tempo todo nos dando exemplo, não é? De coisas boas, harmoniosas, de equilíbrio, mesmo na destruição que não é abusiva, posto que funciona como uma regulação, é para o equilíbrio, não é? Vê que coisa linda. Então a gente tem que fazer com uma questão consciencial. E você fala muito bem quando diz que a gente tem que falar, conversar sobre o assunto. Porque a gente falar sobre isso, a gente começa a ter ciência para chegar à consciência. Ninguém é conscientizado se não tem ciência. É preciso saber para depois a gente então se cientificando, se conscientizar. E aí esses assuntos são recorrentes, são oportunos, são atualíssimos, porque nós estamos vivendo constantemente. Ontem mesmo vendo no jornal que se continuar o desmatamento da Amazônia no ritmo que está, em algumas partes, inclusive já estudiosos dizendo isso, que não há volta mais. Alguns trechos ali da Amazônia já foram desmatados de tal maneira que não haverá mais o retorno à floresta original. Nós não temos mais condições de fazer isso. Mas ainda dá tempo, não é, da gente recorrer, fazendo bem, com os cuidados, a preservação, sendo responsáveis. Porque quando a gente está descuidando do meio no qual a gente vive, é uma questão de irresponsabilidade, de inconsequência, de incompetência e de, eu diria até, uma lamentável falta de sensibilidade, porque nós estamos prejudicando a nós mesmos. Por isso, a Federação Espírita Brasileira, né, Fernandinha, por meio do Conselho Federativo Nacional, está fazendo a campanha que é a campanha espírita permanente de conscientização ecológica. Nós vamos ter um evento agora no segundo semestre, iríamos fazer em junho, mas não vai ser mais, por conta de umas reformas na FEB, mas será no segundo semestre, uma campanha educativa para que a gente possa se conscientizar. Isso é fundamental. E só para fechar aqui, a questão do mal, o mal, ele existe enquanto nós o alimentamos, diferentemente do bem. O bem, ele existe independentemente de nós, porque o bem é divino. Como o mal é humano, ele só existe enquanto a gente o alimenta. Mas o bem vem da força divina, que é inexorável. Não tem como superar o bem. Por isso, o bem, ele sempre vence. O mal é um transeunte, ele é passageiro. Enquanto nós estamos alimentando, ele está ali forte e firme. Depois que a gente não alimenta, ele deixa de ter existência própria. Porque, como ensinam os espíritos, o mal é como se fosse a própria ausência do bem, né? Como a sombra é a ausência da luz. O Bruno diz aí que o mal nem merece comentários. De fato não merece. Porque a gente tem que se apegar ao bem, como nos fala Emmanuel, né?
O bem é o nosso melhor advogado. Aonde a gente for e onde nós estivermos, o bem sempre trabalhará em nosso favor. O mal, ele é traiçoeiro, vai fazendo mal que ele próprio vai puxar, né, as nossas pernas para a gente ter uma queda flagrosa ali para poder sentir a necessidade do reencontro, do recomeço, do aprendizado. Né? Então a gente tem aí todo esse caminho bonito a tracejar. Nós estamos caminhando, melhorando gradativamente, mas há muito ainda. Então o mal é um circuito fechado em si mesmo. André Luiz fala isso lá na obra Missionários da Luz. É por isso que todos os envolvidos no mal, enquanto não se purificam, sofrem as suas consequências. É por isso que existe a expiação, a lei de causa e efeito atuando, regulando para que a gente possa encontrar o caminho do bem, que não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. Não é uma lei que prende, é uma lei que liberta, posto que divina. Elaine, você quer comentar sobre alguma coisa sobre isso? Não, está muito bem explicado. Vamos então para a próxima pergunta. É interessante, para a gente fechar essa parte do bem e do mal, tem a pergunta 784, que é muito interessante. O Geraldo falou que o bem é silencioso, é manso, e o mal, ele se anuncia. Então, muitas vezes pensamos que o mundo está perdido, porque tem tanto mal, mas na verdade tem muitas pessoas fazendo bem, muita caridade, muito trabalho voluntário. É porque o bem trabalha em silêncio. Então a pergunta 784, uma parte dela diz assim: não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E aí, na resposta, eu queria trazer um highlight aqui que fala uma coisa muito interessante. Engana-te, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Para que o mal chegue ao excesso, ou seja, será que nós já estamos no fundo do poço, chegando lá ou já saindo de lá? Vocês gostariam de comentar? Quando eu li essa pergunta, quando eu estudei essa pergunta, né, ela realmente mexe com a gente, né? Será que a gente precisa disso, gente, para despertar? Que o mal chegue ao seu excesso? E aí eu fiz analogia com o iceberg, né? Que a gente vê só a pontinha ali, né? Para fora, o resto está tudo debaixo daquele oceano. O que é que está ali debaixo do oceano? É tudo que às vezes a gente não vê, mas que ainda existe em nós e na humanidade. Se a gente pensar na nossa casa, a gente vai fazer uma limpeza na nossa casa, uma faxina. Eu preciso ver onde está a sujeira. Eu preciso ver o que tem de sujeira ainda nessa casa. Então eu arrasto os móveis porque eu quero ver realmente, para que eu possa limpar, não é? Eu ergo aquele tapete, sacudo aquele tapete, né, para que eu possa enxergar o que há de trabalho. A gente só trabalha aquilo que a gente vê. É por isso que o mal, ele está sendo visto por nós, para que possa ser trabalhado. Mas não é só o mal exterior, gente, que eu estou falando. É o que há em nós mesmo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já não faço mais isso. E aí, quando você é submetido a determinada prova, para que você venha dar testemunho, você percebe sua fragilidade. A sua reação, que é bem diferente daquela que você imaginava. Para que justamente você perceba que ainda há muito trabalho dentro de você. Depois dessa questão 784, vem a 785, que vai justamente falar assim, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, veja, é justamente negar aquilo que está dentro de nós ainda em trabalho. Então, ele aparece, ele ressurge em humanidade também. E quando a gente fala em transição, a gente deve lembrar que todos nós precisamos das oportunidades para testemunhar. Testemunhar o quê? Que há uma chance, que nós estamos querendo despertar, né? Que há uma luzinha em nós, né?
E essa oportunidade nos é oferecida pela bênção da reencarnação. Então, nós estamos reencarnando. Estamos reencarnando aqueles que já avançaram um pouquinho mais, aqueles que estão ainda no início e aqueles que são recalcitrantes. Então, coisas que a gente já não imaginava que aconteceria hoje em humanidade, estão acontecendo. E nos causam horror, que a gente não acredita que poderia estar acontecendo hoje, né? Guerra acontecendo hoje ainda. Mas por que, né? Nos causa horror hoje? Que bom que nos causa horror. Porque demonstra o contraste. Já não cabe mais. Não é mais para acontecer. E esse contraste nos movimenta para que nós possamos cultivar o bem. Essa resposta da 784 que você leu é linda, porque ele diz assim: observe o conjunto, não é que tem mais mal, observe o conjunto, porque tem muito bem também. E a gente precisa apreciar esse conjunto e ver que estamos nesse processo, para que então o bem venha cultivado por todos nós, porque esse é o caminho para a felicidade tão esperada por todos, para que o bem então se expresse em maior ostensividade. E aí eu queria só convidar vocês, amigos que estão acompanhando essa live para ler depois, Mateus 24. É muito lindo o que a gente vê escrito lá, que vai falar de toda esses sinais dos tempos, né? O sermão profético. E a gente vai ver também essa esperança aparecendo. Depois de tanta dor, de tanta tribulação, a esperança. Porque essa dor é comparada à dor do parto, e o parto é renascimento. Então é de um novo tempo, de uma nova vida. Isso é regeneração, né, Elaine e Fernanda? Regeneração é ser gerado novamente. É como se nós, então, passássemos por um processo de renascimento, que é o que a reencarnação nos permite, não é? É o nascimento, na verdade, é o retorno do espírito a um novo corpo de carne. Eu queria fazer aqui rapidamente um link com a questão de número 120 do Livro dos Espíritos, viu, Fernanda? Quando Kardec sabiamente pergunta ao Espírito da Verdade se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Veja, então todos temos que passar pelo caminho do mal para chegar no bem. E a resposta é taxativa. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então nós não precisamos passar pelo caminho do mal para chegar ao bem, mas nós passamos pela ignorância. Quando a gente vê algumas revelações espirituais, os nossos irmãos marcianos, por exemplo, que são mais adiantados que nós, eles nunca passaram pelo processo da guerra. Nunca. Nós, terráqueos aqui, vivemos em guerra. Agora, em pleno século XXI, todos os continentes estão, de certa maneira, em guerra. Você vai encontrar aí pelo menos vários países de cada continente em guerra, guerras mais distintas. Tem uma guerra que está durando mais de ano, aí, que é a mais famosa e tudo, né, praticamente. É uma coisa assim impressionante. Então, errar, a gente diz assim, não é? Veja que aqui Kardec, né, tem a explicação do Espírito da Verdade fazendo uma distinção entre o que é o mal e o que é a ignorância. Às vezes a gente diz assim, né, o indivíduo não cometeu um mal, né, ele fez isso porque ele é ignorante. Sim, você pode ter fruto da ignorância o mal, mas não necessariamente ele é consequência. Porque a ignorância é um estado em que todos nós passamos e atravessamos por ela, não vamos ficar nela. E não é porque somos ignorantes que temos que errar para aprender. Nós temos a obrigação de aprender com o erro. Tirar das lições ali do erro as suas lições para o nosso aprendizado. Agora a gente diz, errar é humano. Não, senhor. Errar não é humano. Errar é um erro. A gente erra porque, de alguma maneira, faz algo que não deveria, que vai ao contrário às leis divinas, como a Marcela respondeu aqui, segundo o Livro dos Espíritos. Toda vez que a gente age em conformidade com a lei de Deus, nós estamos no caminho do bem. Toda vez que a gente age, né, em desconformidade, contrária à lei divina, nós estamos no caminho do mal.
Então isso, né, a gente agir em consonância com as leis divinas é seguir o caminho do bem, o caminho da plenitude, da felicidade, das conquistas, da verdade, para o nosso próprio bem. Então veja, nós não precisamos errar para evoluir, não precisamos seguir o mal para poder aprender. Nós estamos no estágio ainda na Terra, onde é o império do mal, estamos em transição para ter mais ou menos um equilíbrio entre o mal e o bem no mundo de regeneração, para depois ter a supremacia do bem, lá no mundo feliz ou ditoso, e só ter o bem, que é o estado de espírito, no mundo no mundo celeste ou divino. Então nós estamos chegando no meio dessa caminhada ainda, no meio do caminho. Por isso que a Fernanda falou, nós estamos numa tempestade. Nós estamos em pleno campo de batalha, como fala, né, o Manuel Filomeno de Miranda no livro Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Então a bonança só virá após a tempestade. É por isso que claramente aqui nessa questão belíssima e profunda, a 784, né, o Espírito da Verdade diz, faz-se mistério, ou seja, é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Chega ao seu excesso, ao seu limite. Por isso que o círculo ou o circuito do mal é fechado em si mesmo, porque ali pelo próprio mal vai se depurando, porque do mal Deus tira o bem. Porque Deus não tem nada de mal. Nós é quem criamos o mal e o alimentamos. Por isso que ele não tem vida própria, a não ser quando nós vibramos em sintonia com ele. Veja, diferente do bem que vive independentemente de nós. Isso é uma coisa, se nós nos associarmos ao bem melhor para nós. Tá certo? Então só para deixar claro, né? O mal, ele não é necessário. O mal é uma invenção, uma criação nossa. E a gente sofre porque alimenta o mal. Deus quer a nossa felicidade. Se a gente seguir o caminho do bem, não significa que vai ser fácil, a estrada ela é estreita, a porta é estreita, mas nós seremos felizes porque vamos seguir o caminho do bem. Geraldo, tem uma pergunta aqui que nós vamos trazer. Como abordar a questão ecológica e espírita sem que o tema seja politizado? Pergunta do Antônio Pinheiro Pires. Você gostaria de responder? Rapidamente, viu, Antônio Pinheiro, né? É importante a gente tratar do assunto, né? Porque hoje a gente fala em ativismo, né? Socioambiental, ativismo ecológico, e logo você associa o ativismo a outras questões, né? Que seriam de militância, às vezes, né? Aqueles indivíduos que saem fazendo confusão e tudo mais, não é? Nós somos seres sociais, gregários e naturalmente políticos. Nós podemos nos politizar nas causas que nós abraçamos. O que não nos cabe é nos tornar partidários. A diferença está aí. Assuntos dessa natureza são políticos porque estão inseridos na sociedade em que dependemos, na relação de interdependência uns dos outros. Não tem como a gente não tratar dessas questões se referindo ao próximo, ao semelhante, ao meio ambiente, aos seres vivos, à própria natureza. Então, isso é política, porque isso diz respeito à própria vida de relação. E nós precisamos viver em sociedade para evoluir, como ensina-nos o Livro dos Espíritos. Insulados a gente não evolui. Junto na relação a gente vai aparar arestas, vai enfrentar dificuldades, vai se conhecer melhor e vai conhecer o próximo também através dessa relação. Isso faz parte. Agora, quando você se torna partidário, não é? Que é a manifestação da democracia na atualidade, como nós temos, através do sistema de partidos políticos, não é? Mas é por isso que o Espiritismo jamais será um partido político, porque divide, porque segmenta, porque vai defender uma causa estrita em prejuízo de outras. O Espiritismo é uma abordagem universal, posto que abriga as leis divinas na sua essência, naturalmente. Os princípios da doutrina, todos eles
fazem parte da natureza. A existência de Deus, a existência e a imortalidade dos espíritos, a conservação da individualidade dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, não é isso? A reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a lei de evolução, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso é natural. Eu posso até não acreditar, o problema é meu que não acredito, mas a reencarnação continua existindo. Aí eu não acredito nos espíritos, você é um espírito do mesmo jeito. Aí eu não acredito que eu vou continuar vivo depois, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Aí eu não acredito na comunicabilidade através da mediunidade, ela não deixa de existir porque você não acredita, o problema é seu que não vai acreditar. Aí eu acredito que depois que eu vou morrer, eu vou dormir, né? Como a minha mãe teve a explicação recentemente. Fica dormindo esperando Jesus vir acordar para ver se você vai para o céu ou para o inferno. Durante esse sono você está fazendo o quê? Está perdendo tempo? O próprio André Luiz traz para nós no livro Os Mensageiros que aquele estado de dormência daqueles espíritos é um estado de perturbação assim impressionante. Porque a consciência, né, Fernandinho, está pesada. Então, veja que tudo é ativo, tudo é vida. Então, a política nesse sentido da relação, buscando o bem-estar, o equilíbrio, a justiça, a fraternidade e a solidariedade é perfeitamente natural. Agora, nós não podemos dividir. Partido político não deixa de ser uma abordagem que divide, é uma abordagem restritiva. E aí você compete, e você tem outros interesses, inclusive, que acabam aí sim levando para esse caminho, que pode ser um caminho de um sistema pessoal, de um interesse que vai trabalhar aí o meu orgulho, a minha vaidade, essas coisas todas. Isso sim não nos cabe. Agora, a política faz parte da trajetória do ser humano enquanto ser que vive em relação no meio ambiente no qual está inserido. Elaine, você gostaria de comentar algo sobre isso ou nós vamos avançando? Olha, queridos, eu vou trazer aqui uma letra de uma música que vocês vão reconhecer imediatamente. E a letra dela tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje. Eu vou ler aqui uma parte da letra que diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Elaine, a felicidade só vem com a maturidade? O que você gostaria de comentar? Essa música é linda, não é, Fer? Você fez uma excelente escolha. Inclusive, nós sabemos que essa música, ela foi inspirada, não é? Ela é mediúnica, pelo relato do próprio compositor, né? E aí, quando você traz essa parte, ando devagar porque já tive pressa. Veja que a gente já começa a analisar a necessidade de nós prestarmos atenção na vida, nos sentimentos, nos comportamentos, buscarmos essa serenidade íntima. É claro que a maturidade, ela traz em si essa serenidade, né? Ela deveria trazer, né? Mas ela traz em nós um senso de maiores conquistas, de maiores experiências. Nós analisamos a nossa vida, amigos, de acordo com as nossas conquistas íntimas, de acordo com a bagagem que nós trazemos em nós. Por isso que a gente vai ler Paulo dizendo assim, transformai, como é que ele fala? Deixa eu me lembrar bem certinho. É linda renovai-vos pela vossa forma de pensar, transformando a nossa maneira de pensar. As experiências da vida vão nos trazendo formas renovadas de pensar, de olhar e de interpretar as coisas e os acontecimentos. Uma vez, num trabalho mediúnico, um irmão atendido, ele disse que não há maior alegria ou felicidade do que passar pelas provas com serenidade. Eu achei aquilo tão lindo. Eu gravei na minha alma, eu nunca mais esqueço, né? Porque realmente você conseguir atravessar um momento de tempestade ou de turbulência com serenidade, para mim, é felicidade. Então, essa felicidade que nós estamos falando não é essa felicidade que o mundo te oferece, mas é a felicidade que você vai conquistar através da experiência no mundo, através dos instrumentos que você dispõe aqui.
das experiências vividas. Por isso que a maturidade nos ajuda muito nesse processo. Porém, eu não falo aqui da maturidade física. Eu gostaria de falar da maturidade espiritual. E essa, amigos, ela é claro que a idade nos ajuda a conquistá-la por conta das experiências vividas. Mas a maturidade espiritual, um espírito pequenino junto de nós, pode ter conquista maior nesse sentido do que nós adultos, não é? Então, esse é o nosso verdadeiro objetivo, de aproveitar as experiências da vida para a conquista dessa maturidade maior. E se buscarmos, então, aquela recomendação de Paulo, da forma como nós pensamos, renovar a forma como nós entendemos a vida, nós temos à nossa disposição, olha aqui atrás de mim, né? Um manancial de literatura, de ensinamento, que nos ajuda a interpretar a vida de uma forma mais alinhada com aquilo que verdadeiramente nos trará felicidade. Que lindo, Elaine, você ter trazido Paulo, que traz tanto aprendizado para nós. Geraldo, você quer que eu leia mais um trechinho da música e faça pergunta, ou você quer comentar essa parte da Elaine? Tá, então ela continua assim, olha: "Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou". Então a estrada somos nós. É difícil muitas vezes a gente pensar que nós escolhemos as nossas próprias provas, mas as provas são parte da estrada e a estrada somos nós, é lindo isso. E aí ele finaliza assim: "Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora". Parece rápida essa jornada, mas às vezes nós pensamos que vai durar para sempre. É preciso nós termos conhecido o sofrimento para podermos crescer, Geraldo? O sofrimento, não, mas a dor, sim, porque a dor faz parte do processo evolutivo. O sofrimento é entendido como uma escolha do ser humano que tem a inteligência, é pensante e raciocina, portanto, podendo fazer escolhas, tomar decisões, ele acaba, muitas vezes, nós acabamos prolongando a dor de forma desnecessária. Esse é o sofrimento. Por isso que Carlos Drummond de Andrade, também outro literato brasileiro, diria que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Acaba sendo uma escolha nossa. A dor de cotovelo, estou exagerando, né? Na dor passa a ser sofrimento. A gente não precisa sofrer. Deus não quer que ninguém sofra. Ele quer que nós sejamos felizes. Agora, a dor é um cadinho purificador. A dor nos enseja esse renascimento. É como se fosse um parto, não é? Dói, mas a gente aprende. Leon Denis, que aqui foi citado aí por um dos nossas amigas, a gente vê a grandiosidade da sabedoria desse filósofo e poeta espiritista para nos trazer no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, na sua terceira parte, trazendo como potência da alma a dor e a revelação pela dor, o que a dor nos revela. Quando vai falar da religião que seja aquela preferida, digamos, a mais completa, vai ser aquela que nos abriga no consolo, a ponto da gente poder não só entender a dor, mas sentir a dor resignado diante do que ela nos traz como aprendizado. Então a dor é uma manifestação da bondade divina para que nós possamos nos regenerar, para que a gente possa renascer, expandindo a potencialidade divina ali latente na nossa intimidade, através do exercício da vontade, do bem que nós podemos empreender nessa jornada rumo à regeneração. A travessia é desafiadora, mas nós estamos caminhando passo a passo, sem pressa. A necessidade é urgente, mas não é apressada. Um passo de cada vez.
O livro mencionado é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Vocês precisam conhecer, quem ainda não leu. Elaine, você quer comentar algo sobre isso? Então, nós vamos pedir para você, Geraldo, finalizar essa live fazendo como a prece final, essa música que é tão linda e também nos traz bastante calma. Então vamos lá, a música tocando em frente, na melodia de Almir Sater e na composição da escrita então de Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Que coisa linda, é de arrepiar a leveza dessa música, essa vibração maravilhosa. Elaine, você gostaria de dar o seu boa noite, se despedir? Sim, só agradecimento. Deise, querida Valéria, Annelise, todos vocês aí do chat, tão bom, Geraldo, a Fernanda, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo uns com os outros, né? Que isso é tão rico. Cada participação foi linda, amigos. E como a gente estava falando de regeneração, tem uma frase que a gente encontra aí no Mateus 24, que eu citei antes para vocês, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gostaria que ficasse conosco, que é aquela que diz assim para nós: por se multiplicar a iniquidade,
Caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Que a gente possa ter constância, perseverança na nossa busca, no nosso autoconhecimento, na vida, no nosso melhoramento, porque isso tem grande valor para nós e para aqueles que estão conosco, que sentem os benefícios da nossa própria melhoria moral. Quando a gente faz o bem para a gente faz o bem para os outros também. Então, que bom ter dedicado esses momentos aqui reunidos para que a gente reflita um pouco mais a nossa conduta no dia a dia. Gratidão. Muito obrigada, querida. Você sabe que você é uma amiga muito querida desse grupo, todos te adoram e sabemos que um dia você vai estar aqui pessoalmente para que nós possamos nos abraçar, bem como todos que tiveram conosco no chat. Geraldo, a gente agradece imensamente por você ter tocado a música, pela sua presença, pelo seu carinho. Você gostaria de dar o seu boa noite? Agradeço, viu, Fernandinha, de coração, a você, a Elaine, as amigas e amigos que estão conosco, que assistirão depois também. Gostei demais, estou gostando demais. Uma densidade de conteúdo e ao mesmo tempo uma leveza, né, neste momento tão importante, nesta live aqui, promovida pelo Kardec Houston. Citando a música, não é? Na letra de Renato Teixeira, inspirada mediunicamente, sem dúvida alguma, ele que é eminentemente católico, né? Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Leon Denis fala no Problema do Ser Destinador que nós somos os artífices do nosso destino. Ou seja, a caminhada quem faz somos nós. E lembrando esses tempos de regeneração, para dizer que um roteiro como base para a gente seguir neste momento desafiador é tomar o Evangelho de Jesus como roteiro de nossas vidas. Ter a consciência tranquila como o consolo. Ter o esquecimento do mal como a melhor estratégia a ser adotada e utilizar a prece como fortaleza. Se nós tivermos aí este esquema, este método, estes caminhos apontados, nós teremos segurança na travessia para o mundo de regeneração. Meu abraço, meu carinho, minha gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, querido, amigo querido. Essa leveza foi trazida por vocês e todos nós conseguimos sentir a beleza desse momento. Nós agradecemos aos amigos Belmiro Alves, da Deus Conosco, e Renato Garcês, da Seara de Luz, companheiros de retransmissão, e convidamos a todos, queridos, aqui dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, para estarem conosco. No dia 3 de junho, aqui em Houston, vai ser um dia de muita luz, um dia de encontro, e principalmente um dia de autoencontro. Nós vamos ter um seminário presencial aqui com o Geraldo, na nossa região, aqui em Houston. Está sendo organizado esse evento pelos 2 grupos de Houston, que é o Kardec Houston e o Sunrise. Nós alugamos um hotel, porque não ia comportar todo mundo no nosso grupo, esse é um problema bom de se ter. Então reserve o seu lugar indo no nosso website, kardechouston.org, e convidamos a todos para virem da Califórnia, virem da Austrália, do Japão, de Chicago, da Flórida, do Tri-State, da Europa, para nós juntos fazermos esse momento lindo. O seminário chama-se Amai-vos, Instruí-vos, que são os 2 pilares do Espiritismo, e vai ser um prazer nós estarmos juntos. Então, convidamos a todos, pedimos a Deus que nos ilumine, nos guie, nos proteja, e agradecemos a todos vocês que estiveram até agora conosco aqui no chat, Bruno, Leia, Deise, Isabela, Valéria, Márcia, pessoal de Jales em peso, todos vocês. Olha, abraço, muito obrigada, continuamos com os nossos corações aqui totalmente entrelaçados. Boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Obrigada, queridos.